E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco agora sobre automação de processos em RH, que é o que a gente vem conversando, mas agora a gente vai entrar, desculpa, na automação, né? A automação revolucionou a forma como as tarefas administrativas são realizadas no RH, né, nos recursos humanos, né? O que permitiu que os profissionais da área, né, se concentrem em atividades mais estratégicas, né? Então, a ideia agora é a gente ver um pouquinho de como a automação pode vir a beneficiar o nosso setor de recursos humanos. O principal, uma das questões que a gente pode citar é a redução de tarefas repetitivas, tá? Como eu sei que na UERGS, por exemplo, a gente tem uma pessoa que cuida efetivamente apenas de processamento de folha de pagamento. Então, tarefa como processamento de folha de pagamento, controle de pontos e gestão de benefícios, né? Eles podem ser automatizados, reduzindo o tempo e os erros, né, associados aos processos manuais, porque acontece muito isso, né? Já vi, não era pouco, né? Já aconteceu isso, então mérito das pessoas que é, realizam esse tipo de tarefa, mas é uma tarefa que muitas vezes gera, né, cálculos, diferenciações. Então isso é importante, né, quando a gente tem esse processo de uma forma mais automatizada, né, que é o mesmo processo, é a mesma relação e você tem que ir lá ficar a forma repetidamente pegando determinado funcionário, colaborador, fazendo as mesmas coisas, sendo que a gente pode ter um processo que realmente já faça isso de forma automatizada. Então, novamente, processos que não requerem uma inteligência, né, por trás, algo que seja muito complexo, pode ser realizado facilmente por um processo, por um sistema que automatiza, que faz todo esse processo que uma pessoa, ao invés de ficar dias fazendo todo o processo de folha de pagamento, como geralmente acontece, exercendo 15, 20 dias antes, né? Então, praticamente uma pessoa em algumas empresas fica com esse processo, dependendo da quantidade de funcionários que poderiam ser feitos, a substituição dessa pessoa por processos automáticos. Então isso se fica evidente. E não é substituição de trabalho. Né? É uma das coisas que a gente pode e venha discutir, eu prefiro discutir ao longo do que vai aparecendo, né, do que criar uma aula específica disso, mas até que ponto isso é legal, no sentido que pode gerar, você está substituindo um trabalho que uma pessoa está lá automatizando esse processo e demitindo essa pessoa. Não, a ideia não é essa. A ideia é tu aperfeiçoar o trabalho. A gente está no mundo competitivo, né? O custo do trabalho tem que ser reduzido, né? E produzir serviços mais eficientes, com menor custo, produzir produtos com menor custo, maior eficiência. E isso se faz em todo esse processo, né? É, então, é uma parcela de trabalhadores que foram adicionados ao trabalho natural que se tinha, por exemplo, programadores, pessoas que trabalham com a parte de TI, então aumenta esse trabalho e diminui o trabalho de outras pessoas que há esse operacional. Então é mais uma substituição do trabalho do que realmente você colocar para fora uma pessoa, né? Esse é o que gera várias discussões nesse sentido. Pessoas que podem estar trabalhando em cargos que elas realmente se sintam melhores, não só meros repetidores, meros pessoas que estão lá datilografando, esse tipo de coisa, e pessoas que realmente buscam se aperfeiçoar, né? Buscam uma melhoria. Então, é importante também definir e trabalhar com essa questão, né? As tarefas repetitivas a gente substitui por sistemas e essas pessoas, né, são realocadas de forma mais estratégica, fazendo algo que realmente inspire, produza uma melhor eficiência dentro da empresa, dentro da gestão, tá? Outra questão, nessa questão que a gente vai citar de automação de processos em RH,
a gente pode citar a gestão de dados, tá? A automação facilita a coleta, né? Que é a dificuldade, como é que você coleta esses dados, tá? Armazenamento e análise de dados de funcionários, permitindo que o RH tenha acesso a informações precisas e atualizadas para a tomada de decisão. RH é um setor super importante, como eu disse, tá? Lidando com ativos, e não só ativos para a empresa, mas ativos que se relacionam, ativos pessoas, né? Então, precisa de um efeito mais presente, né? Então a automação realmente facilita isso, né? A coleta de forma correta, às vezes quando a gente trabalha com pessoas, relação interpessoal, então a questão é de ser algo que não é divulgado, né? Então tudo isso, né? Como é que lida com essas informações, né? E sendo um sistema, tirando pessoas da frente disso, né? A gente tem menos uma problemática um pouco menor quando lida com pessoas, questão de confidencialidade, esse tipo de coisa, né? Então antigamente, né? Uma das coisas que eu preciso fazer, por exemplo, é colocar é, meu imposto de renda, que coloca todas as minhas informações financeiras para uma pessoa do RH. Hoje em dia, um sistema, com a questão dos sistemas, colocação dos sistemas, e-mail, esse tipo de coisa, já tem uma confidencialidade um pouco maior. A pessoa não precisa analisar, né, esses dados meus, por exemplo, se um sistema já está fazendo isso, né? Então, só um exemplo simples, né, dessa questão de confidencialidade. Fora outras coisas que você possa pedir para o sistema recolher informações do que você pensa, como é que você lida com determinado funcionário. Então, essa gestão de dados, principalmente dentro do RH, que tem uma confidencialidade, que tem a questão de saúde mental do colaborador, tudo isso é importante, né? Para quê? Porque o RH tem acesso a essas informações, né, de forma precisa, atualizada e decida da melhor forma possível, como com a questão da comunicação interna, né, que essas ferramentas de automação podem enviar lembretes automáticos, notificações, atualizações de políticas para colaboradores, garantindo que todos estejam informados e alinhados em relação à empresa, né, as diretrizes da empresa, o que necessitam, né, não precisa ficar, recentemente estou de férias, né, mas gravando aula para vocês e recebendo informações, de uma pessoa que com certeza de forma uma pessoa extremamente competente na UERGS, extremamente inteligente, né? Do corpo técnico administrativo, com mestrado, acho que está fazendo um doutorado, que teve que redigir um e-mail, tá? E de forma correta, porque senão eu nem ia lembrar, me cobrando prazo, esse tipo de coisa para todo mundo, né? Mas é só um exemplo. E que um sistema poderia estar fazendo isso, né? Sem a necessidade dela estar fazendo isso, tá? E pegando o tempo dela que ela poderia estar fazendo outras coisas extremamente mais colaborativas e melhores para a própria UERGS, e ela tem que pegar, sei lá, meia hora do tempo precioso dela, redigir um e-mail, pensar em quem ela vai me mandar enviar e mandar esse e-mail. Então, pensem o quanto seria muito melhor se essa colaboradora, no caso, tivesse produzindo algo que realmente não fosse essas coisas do dia a dia, né? E recebendo também, então essa comunicação interna é importante, né? Mas pode ser feito por um sistema, né? Política de colaboradores, colocando dentro da UERGS, por exemplo, a gente é direcionado pelas políticas, pelo PDI da universidade, né? Então, se a gente recebesse isso, lembranças nesse sentido. Então, são coisas interessantes que um sistema podia gerenciar isso e fazer com que a gente tivesse a mesma visão de universidade, né? E isso acontece nas empresas também, né? Qual a visão da tua empresa? O que que ela busca, né? Quais são as diretrizes, né? Isso tá, as pessoas recebem, as pessoas entendem, né? Isso em conjunto com o perfil de cada um dos colaboradores, com a situação que eles têm dentro da empresa, o período que eles têm, nossa, imagina o quanto isso, dentro de um sistema que tem todas as informações, pode é, fazer com um único colaborador, de forma específica com cada um, né? Então isso é importantíssimo.
E dentro disso também, da automação de processos em RH, a gente tem integração de sistemas, tá? Então, sistemas automatizados de RH podem ser interligados a outras plataformas empresariais, tá? Como o ERP, que a gente citou anteriormente, BI, né, BI, para fornecer uma visão abrangente e coesa das operações da empresa. Então, essa interligação entre o quê? Entre os diversos sistemas, porque é muito difícil ter um sistema. Então, a gente tem o BI, a gente tem o ERP, que é o sistema que é o cérebro, a gente tem outros sistemas e eles podem estar interligados, trocando informações com uma visão abrangente, uma visão completa de toda a empresa, gerando essas informações, mas essa integração de sistemas é importantíssima. Então, a gente tem que ter em mente que ao adotar essas tecnologias, tá, o departamento de RH não só melhora a eficiência operacional da empresa, mas também desempenha um papel mais estratégico na sua própria organização, né? Garantindo assim o sucesso para a empresa, o sucesso que ele busca para o gerenciamento, para aquilo que é muito além, tá, que a gente tem dentro dos recursos humanos, muito além do que o pagamento de folha, da folha de pagamento, mas todo esse trabalho que é importante para a RH, né, de manter os colaboradores, de manter esse ativo tão importante, né, manter a saúde dos seus colaboradores, pode estar mais focado nisso do que muitas vezes focado nessa questão mais operacional, que não tem necessidade com o sistema mesmo poderia estar fazendo, sendo atualizado e dirigindo dessa forma. Então, é isso que eu queria introduzir para vocês nessa parte, e depois a gente vai falar um pouco sobre comunicação e colaboração, né? Ferramentas de comunicação que a gente pode estar se utilizando, tá bom? Forte abraço, até a próxima parte.